Paz e a graça, povo de Deus, tudo bom com vocês? Estamos aqui, com mais um Palavra com Propósito. E eu creio que você assistiu a mensagem de ontem e foi uma mensagem poderosa. E a mensagem de hoje, ela não está diferente. Eu creio que Deus vai falar poderosamente com você. Enquanto isso, ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá. Aperta aí em inscrever-se, ativa todo o sininho ativa o sininho de notificação, para você receber todas as notificações do nosso canal. E no final do vídeo você vai fazer duas coisas: vai compartilhar e vai deixar a sua mensagem aqui conosco, ok? E eu quero compartilhar um tema que Deus colocou em meu coração, que diz o seguinte: o pouco é suficiente. Amados e queridos irmãos, Deus, Ele nunca precisou de muito para fazer o impossível. Deus, ele nunca precisou de quantidade para fazer o extraordinário. Deus, ele usa aquilo que nós temos, e daquilo que nós temos, Deus, ele faz o sobrenatural. E vou ler um texto aqui e você vai entender o que é que eu estou falando. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 9, vai dizer: aqui está um rapaz, ou um moço, ou um menino, que tem 5 pães e 2 peixinhos. Olhe a pergunta que os discípulos do Senhor vai dizer: mas o que é isto para tantos? Sabe, a ótica humana é perguntando: Senhor, alguns estudiosos vão dizer que naquela hora ali, só os homens, havia mais de 5.000 homens, fora crianças e mulheres. E veja bem, que Jesus, ele não pergunta quanto tem. Quando chega, os próprios discípulos vão dar o relato: olha, aqui está um rapaz, um jovem, que tem apenas 5 pães e 2 peixes. Mas, Senhor, a quantidade que tem aqui não bate, a conta não bate, a lógica não bate. É isso. Deus, ele não trabalha com lógica. Deus, ele não trabalha com um raciocínio lógico. Ele trabalha com aquilo que é sobrenatural, aquilo que foge do domínio humano. Aí entra Deus. Sabe, o pouco na mão de Deus se torna muito, se torna o suficiente. E muitas vezes, aí eu estou aqui lembrando uma mensagem, uma palavra, que uma viúva vai até o profeta e diz: olha, meu marido, teu servo é morto, morreu, e agora está vindo os credores para levar meus 2 filhos como escravos. E ele pergunta a ela o que é que ela tem em casa. Aquela mulher diz: a tua serva não tem nada a não ser uma botija de azeite. Não é um vaso, não é um tanque, é uma botija pequena. Veja bem, ele dá uma ordem a ela dizendo: olha, vai, pega vasilhas emprestadas
pede muitas e não poucas. Se fosse nos dias de hoje, alguém chegasse até mim e Deus me desse essa direção, você que está aí do outro lado me assistindo, eu dissesse a você: vai para casa, pede vasilha emprestada, pega as que você tem, e você vai fechar a porta e você vai começar a despejar. A primeira coisa que você ia dizer é: bispo, a matemática que o senhor está falando não bate. É a mesma coisa se eu perguntasse: o que é que você tem aí na mão? E você ia me dizer: eu tenho 5 pães, ou eu tenho 5 pães e 2 peixes. Você iria me dizer: bispo, não dá para sustentar todo mundo. Não dá para alimentar todo mundo. Mas igreja, mas quando nós temos a fé que Deus ele pode fazer daquele muito multiplicar. Sabe? Eu vivi isso durante a pandemia. Eu e minha esposa desempregados. E a gente, pessoas vinham, nos ajudavam, nos davam a cesta básica. E gente, eu fazia o almoço e sempre vinha alguém, ou na hora do almoço, ou na hora do café, ou na hora da janta. E a gente sempre tinha, e Deus ele sempre multiplicava. Outra coisa é aquela viúva de Sarepta, que quando Elias desce, o Senhor disse que haveria uma mulher em Sarepta que sustentaria ele. Mas quando chega lá, aquela mulher só tem uma botija de azeite e uma farinha, e um punhado de farinha, uma mão de farinha. Que ela faria um bolo, comeria e não teria mais nada. Ela ouve a direção do profeta. Ela faz o bolo para ele. Antes disso, uma palavra foi liberada para a vida dela. Que a farinha não cessaria da panela, nem o azeite, enquanto durasse. Sabe o que é isso? A seca durou 3 anos, por volta de 3 anos, 3 anos e meio. Sabe o que é isso? Sabe o que é Deus te sustentar? Por isso que a palavra, que o nosso tema vai dizer: o pouco com Deus é suficiente. Do mesmo jeito que em João 6,9, Deus fez de 5 pães e 2 peixes alimentar uma multidão, de uma botija de azeite, a mulher encher várias vasilhas, vender, pagar o que devia e viver do restante. A mesma coisa que uma mulher com um punhado de farinha e uma botija de azeite ser sustentada durante 3 anos e meio ou 3 anos. E acordando dia após dia, mês após mês. E olhava, a farinha não cessava, nem o azeite acabava. E Deus coloca no meu coração, tem gente aqui que tem o pouco, que é o suficiente para Deus multiplicar, mas não crê, não acredita nesta multiplicação. Não leva a fé que Deus ele tem a capacidade de fazer infinitamente mais sobre a sua vida e sobre a minha vida. Você crê nisso?
Então, o pouco que você tem aí é suficiente para Deus fazer o extraordinário. Você crê? Então deixe seu amém aqui. Compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder. Amém? Um forte abraço, Deus abençoe. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.